E ela tá desde o Isso aí, início comigo. qual é o ano, Lu? A Qual o ano Pomba, dessa produção? essa produção é de 2014. Chamava Pomba. E aí ele tá fazendo um trabalho de criação, né? De personagem, os dois, né? E aí pintava de tudo, né? E ele mesmo manipulava a câmera. Depois esses vídeos iam pro espetáculo, sabe? Ele assistia os vídeos junto com ela, já morta, né? E ele passava os vídeos. Porque, na verdade, ele tinha o propósito de fazer um treinamento com ela. Então ele treinava ela, né? A vítima, né? Até ela ficar mais forte, fazia uns treinamentos assim muito loucos assim com ela. Esses são trabalhos em off, vídeos, registros em off que vocês não utilizavam. Não. Alguns vídeos a gente utilizou para ele assistia os vídeos como se fosse um programa mesmo, né? Ah, vamos sentar aqui, vamos ver um filme. E aí ele passava os vídeos das torturas que ele tinha feito com ela. Mas aí ele assistia junto com ela, mas aí ela já estava morta no espetáculo. Entendi. Ele já tinha matado Tu, ela. tu tem como aumentar esse volume aí? Tô pedindo para minha ajudante aqui para aumentar Uhum. o volume. Porque tem, né, um registro de áudio aqui. Ah, já Tem ele foi. falando. Acho que é bem aqui, assim, sim. Ó. Pode mexer, Lu, não tem problema não. Lu, Hum. qual seria um outro legal, assim? Edifício Dora, a Pomba da Morte, a Pomba Morte, 12 segundos. Esse é outro vídeo Pode colocar até no fundo. da Pomba, Ah, que é a cena onde ele mata ela, né? Onde a gente estava tentando criar uma cena de morte, né? Onde ele matava ela, que fosse o mais realista possível. Então, essa é mais ou menos a que foi pro espetáculo, essa que está aí seria no. essa mesmo? Deixa eu ver. Aí ele vai. É a cena que ele mata ela. Mas aí tem umas frases, né? Aí a gente usava esse para também fazer uma divulgação. Olha que loucura, né? Fazendo divulgação do espetáculo com isso. Era bem forte, assim, né? A cena da morte. Inclusive, tinha gente que ficava impelido a impedir ele, né? Tu De. já ouviste falar em snuff videos? Lu? Não. É um troço meio pesado, snuff videos. Eu descobri na Deep Web esses vídeos e depois eu fiquei sabendo o nome, né? São vídeos onde há registros de morte real, Sim. mas também existem os fakes, né? Snuff vídeos fakes. E depois eu fui ver que isso é uma categoria de filmes, de Ah, que registros interessante. amadores, que vem lá de Aham. trás, vem da década de 80, se não me engano. Que Mas aí interessante. com a Darknet acabou se popularizando como uma categoria, né, de filmes. E é muito parecido com isso aí. É, Nossa, isso era a é, divulgação de você. Onde é que soltava isso aí? era divulgação, ó, pra você ver. Que loucura. A pessoa não tem nada na Colocava na cabeça. rede, colocava na Colocava internet. na página do grupo, né? Olha pra você ver. Que bonito. É, qual seria um outro arquivo aqui que a gente poderia estar mostrando? Eu acho que você pode. Tem Qual- uma. Acho que você pode mostrar uma cena do Silent Circus. O Silent Circus é um trabalho bem interessante que a gente fez em 2000 e depois da Pomba, 2015, eu acho. Qualquer uma das duas cenas. Tá. Eu acho que eu separei duas cenas aí, né? Isso aí dentro de uma casa também?
era dentro do nosso espaço aqui em Passagem. Aí tá em cena o Agnaldo Elias, né, o Guina, que é um ator que trabalha com a gente, e a Jailda Freitas, que fez alguns trabalhos meus também. E aí é muito interessante porque a gente trabalhava com a pessoa com deficiência, então a gente trabalhou 4 pessoas com deficiência, né? Os atores trabalhavam as deficiências desde o início do processo. E ela trabalhava uma pessoa com deficiência visual e ele tinha uma deficiência cerebral. E ele fez laboratório, era muito interessante o trabalho dos dois. E eles eram irmãos da peça e ela tinha que cuidar dele com deficiência visual. Então era muito sacrificante assim o trabalho dela. E aí ela vai dar um banho nele, né? Então ela tirava a roupa dele, colocava ele é grande, ele tem 1,85 m. Pesado. E qual o ano E dessa esse é de produção? 2015. Sei que eu já falei aqui, mas para quem estiver aí online acompanhando, caso vocês queiram mandar perguntas para a Lu, vocês podem escrever. Eu estou anotando aqui, daqui a pouco eu vou pontuando as questões para ela. E aí era toda a cena, né? Então era um banho mesmo. Então era o tempo do banho, né? Então ela tinha que tirar toda a roupa dele. Ele ficava falando o tempo todo, porque, né? O personagem era um personagem que tinha uma coisa com a comunicação muito forte. E ele ia deixando ela nervosa e ela ia tirando toda a roupa dele, depois colocava ele dentro da bacia, dava banho nele, tirava ele de dentro da bacia, colocava na cama, aí tinha que colocar a roupa de novo. Isso tudo era uma cena do espetáculo, que compunha o espetáculo. E ela fazia tudo sem ver né, carregando ele muito pesado. Nossa. É uma coisa que eu percebo, assim, nas tuas produções, assim, muitas, né? Essa questão da importância que tu dá para o tempo real, né? No caso, tem uma relação com a temporalidade do ato, né? E a gente percebe ali a duração do processo real da coisa, né? Eu vi muito isso lá na mais recente produção de vocês lá. No 12 segundos, né? Aí era isso, aí ela ia, essa cena é até o final, ela fazendo todo esse processo, né? De como lidar com esse corpo, né? Esse corpo que não se mexia. Lu, Oi. eu percebo um terceiro olhar aqui, que é o olhar da câmera, né? Como é que ficava esse rapaz que fazia o registro aí? Essa pessoa que fazia o registro aí meio assim? Quem fez esse registro foi a Carmen Guimarães, se eu não me engano. Ela é namorada, né? Ela é namorada de um dos atores que participava, do Luiz Felipe. E na verdade, sim, ficava muito livre para filmar, porque na verdade estava acontecendo essa cena livre. a circulação é livre, porque lá do outro lado tinha os outros 2 personagens que estão lá, eles continuam atuando. Então, essa cena ela chamava mais atenção, né? Porque era uma cena muito forte. Então, geralmente os olhares vinham para esse lugar. Mas os 2 atores, os 2 personagens que estavam do outro lado, eles continuavam. E aí a câmera ia acompanhando, na verdade, mais o olhar do espectador, né? O que o espectador estava buscando naquele momento. Mas é óbvio que tinha gente que cansava da cena, ou alguma coisa, ia olhar outra, ia ver o que estava acontecendo do outro lado, enfim. Eu não lembro quem era o cineasta, se era o Sergei Eisenstein, eu acho que era o Eisenstein, que ele tinha um projeto que não foi para frente, que era ele deixou só o esboço.
que eram várias cenas, ele ia filmar várias cenas num prédio de vidro. E essas cenas iam acontecer todas ao mesmo tempo, sabe? Uhum. E às vezes eu percebo muito isso também nas tuas produções. Tu sempre trabalhaste com essa ideia de simultaneidade, de quebra do espaço É, físico e tal? eu sempre gostei dessa questão da simultaneidade, né? Isso é uma coisa que vem com o teatro já há algum tempo, né? O teatro, ele incorporou essa coisa da simultaneidade, né? É forte, mas é, eu, eu, o teatro e espaço alternativo, né? Mas eu sempre gostei muito de cenas simultâneas, porque na verdade o que me interessa não é nem questão da simultaneidade das cenas. O que me interessa é que o personagem não saia de cena, Saquei. que ele continue lá o tempo todo, que o ator não saia de cena, e tem aquele momento, fui pra coxia, fui não sei o quê, como se fosse num palco, né, por exemplo. Fui pra coxia, dou um respiro, bebo uma água. Não, não tem isso, né? O personagem é muito mais importante. Então, ele tem que continuar em cena. Então, ele tá o tempo todo fazendo ação. Alguma ação que é uma ação dele, que ele mesmo criou do cotidiano dele. Então, mesmo que os olhares não estejam voltados para ele, a presença do personagem ainda está lá. Ele ainda está lá o tempo todo. Então, se alguém quiser, por exemplo, olhar de novo e revisitar aquele lugar, vai encontrar o personagem lá, do mesmo jeito, com as mesmas, né? Com a mesma força das outras vezes, das outras cenas que tiveram mais destaque desse personagem. Então, o meu interesse Entendi. é que o personagem continue em cena, que ele não saia de cena. Isso me Isso é lembrou muito forte para muito, mim. isso me lembrou muito eu vou estar costurando aqui com filme, Uhum. enfim. Me lembrou muito um documentário que eu vi do Jim Carrey, que ele fazia o Andy Kaufman. Isso é muito bom. Nossa, massa demais. É muito Só que bom, eu assim, amo eu vi Jim o filme Carrey. e achei maravilhoso, né? Porque o Andy Kaufman foi um gênio, né? E Uhum. vi o filme e gostei muito. Agora, o documentário com os bastidores do filme é muito É, doido também, né? é. E é aquela Ele coisa, ele não saía, né, do é, personagem. é. Teve algo de espetaculoso ali, né? Talvez uma coisa meio megalomaníaca da parte dele, mas assim, Faz parte deu um da material personalidade do muito ator legal. também, né? É. Eu acho que esse mergulho no personagem, ele é uma coisa que é muito forte no cinema, né? O cinema, ele Uhum. traz muito essa oportunidade do ator mergulhar no personagem, né? De estudar o personagem com mais vigor, com mais força, por exemplo, passar um ano investigando, um ano pesquisando, construindo uma biografia, e a oportunidade de você gravar sem sair do personagem. Muitos atores fazem isso, né? Dependendo da produção, né? É, eu acho que isso é muito presente no cinema. E eu gosto muito disso. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante assim, para a construção do personagem. No meu trabalho, eu procuro fazer com que os atores entrem o máximo em contato com essa criatura que eles estão usando, né? Que eles estão construindo, que eles entrem em contato com essa criatura que eles estão construindo e tentando fazer com que ela crie vida, mais vida, mais vida, mais vida, ao ponto de o ator demorar um tempo depois que acabou né, que a gente terminou a temporada, porque a maioria das vezes a gente não conseguia fazer grandes temporadas, nunca conseguiu fazer grandes temporadas, porque são projetos megalomaníacos, né? Você falou megalomaníaco, eu lembrei de mim. Quando termina essa temporada, o ator tem uma dificuldade para se descolar do personagem. Isso prova que ele realmente estava no personagem, que ele realmente criou aquele vínculo e que o personagem. Às vezes as pessoas não conseguem nem saber quem é o ator direito, quem é que está fazendo aquilo. Isso é uma construção realmente de personagem, né? E eu tenho muito apreço por Aproveitando. isso e eu gosto de trazer isso para o meu trabalho.
É uma coisa que o teatro ele não dá, não é que ele não dá importância, não é tão importante para o teatro. Essa questão do vigor e do contato muito próximo, né, muito forte do ator com o personagem, com a criação do personagem, né? Não é muito próprio do teatro. É claro que o teatro tem todas as suas especificidades maravilhosas, eu amo teatro, por isso que eu faço teatro, mas essa questão do personagem, ela fica um pouco aquém, ela não é uma coisa tão peculiar como é no cinema, né? O cinema, ele exige mais do ator, nessa questão da criação do personagem, do que o teatro, né? Agora Mas eu sim, gosto mais da criação, eu gosto mais desse lugar. Por isso minha proximidade com o aham. cinema. Fui me Pois é, aproximando cada vez mais. falando mais especificamente da tua formação, e eu não sei se ela se entrecruza com, eu imagino que não, né? Se ela se entrecruza com a história do Teatro do Dragão. Mas assim, eu queria que tu falasse um pouquinho assim do início assim da tua trajetória e se isso tem alguma costura assim com o início também das produções em grupo no Teatro do Dragão, né? Eu comecei a fazer teatro amador ainda quando eu morava em São Paulo, né, na minha cidade, lá em Guarulhos. É, eu entrei para o teatro, assim, de uma forma um pouco estranha, porque não era uma coisa que... Por exemplo, eu nunca tinha ido ao teatro quando eu entrei para fazer teatro. Eu gostava muito de ler as peças. Eu era meio rata de biblioteca, na época que as pessoas frequentavam biblioteca. Eu era muito rata de biblioteca. Então, eu li muita dramaturgia. Muito. Assim, eu ia na área de dramaturgia, ficava lendo aquelas coisas, achava maravilhoso aquilo. Mas eu nunca tinha visto uma peça de teatro, né? Uma peça mesmo. E aí, eu sempre gostei muito de fazer coisas muito diferentes, variadas e tal, e fazia uma coisa, fazia outra, aí estudava música, estudava violão, aí queria começar a cantar, aí ficava fazendo essas coisas de arte. Sempre gostei muito de arte, todo tipo de arte, eu desenhava, enfim. E aí um dia eu vi que tinha um curso de teatro lá na minha cidade, tal, gratuito. Aí eu falei, vou fazer, pra ver qual é que é. E aí eu me apaixonei, assim, me apaixonei por aquilo e me apaixonei pelos bastidores, olha que louco. Porque eu entrava pro Ah, que curso para ser doido. ator, para ser ator. Eu Aham. fiz trabalhos de atriz nesse meu começo de trajetória. Eu até gosto, tenho até vontade de fazer novamente. Mas a direção me toma tanto tempo que eu não consigo mais fazer, assim. Os bastidores te atraíram? Eu gostei dos Nossa, que bastidores, eu doido isso. gostava do que estava por trás. Eu Tu gostava de sabes ver a que, direção. só fazendo um parênteses aqui, tu sabes que quando Georges Méliès, né, o, 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 o mago, né, do cinema, início do século XX, quando ele foi assistir um dos filmes dos irmãos Lumière, ele se apaixonou pelos bastidores. Quer dizer, ele se apaixonou por aquilo que estava em movimento no segundo plano. É, que Olha estava que no doido, segundo né? Assim, plano. ele olhou para as folhas das árvores assim, nossa, essas folhas mexem, as folhas mexem, né? E aí isso deu um estalo nele, né? É interessante isso, eu gosto muito dos bastidores também. E eu me apaixonei por aquela coisa de dirigir. Eu falei, gente, mas que coisa mais legal isso. O que a professora fazia era muito mais interessante do que que eu estava fazendo. E aí eu resolvi que eu ia fazer teatro. Aí a minha irmã, ela ia prestar vestibular aqui na UFOP, né? E aí eu falei, eu vou também. Mas ela tava se preparando, ela ia prestar para biologia, enfim, tinha toda uma coisa. E eu não estava me preparando para nada. Aí eu falei, eu vou lá, tem teatro lá, vou lá fazer o vestibular. Aí eu fiz vestibular e passei. E aí eu comecei a fazer teatro, comecei a estudar teatro, fiz bacharelado em direção aqui na UFOP. E me apaixonei pelo teatro. O teatro, assim, entrou na minha vida de uma forma muito forte, muito, e a coisa da direção mais ainda, e da pesquisa, né? E aí eu tinha um sonho muito louco, que era juntar o teatro com o cinema. Fazer cinema ao vivo, tinha umas coisas bem doidas, assim. Que E aí eu legal. comecei a pensar seriamente nisso, assim, como que seria fazer isso, né? Então, Levar o desde o início, espectador.
Desde o início. Eu tinha uma Deus do fixação, assim, céu. por isso. Essa coisa de cinema e teatro. Eu tinha uma fixação mesmo, assim, tem até hoje, assim. Eu acho que eu ainda não consegui o que eu, né? Assim, eu fui muito longe, assim, dentro das expectativas de um grupo que não tem patrocínio, que não tem verba, que não tem porra nenhuma. Mas eu preciso. Isso também vai mais longe ainda. Eu acredito que isso vai mais longe ainda. Eu penso assim. Mas desde o início eu já Tu tinha esse, como é que fala assim, essa pretensão, né? Essa uhum. loucura que meio doideira, né? tem, tem assim na área de teatro referência de pessoas que trabalhem com o cinema, assim, uma coisa mais escancarada, assim, porra, o teatro desse cara, o trabalho dele, né, cênico, ele tem muito do cinema, muito da linguagem cinematográfica, até mesmo em termos de uso de equipamento. Tem referências assim? Posso dizer pra gente? Olha, eu não sei muito bem, Ricardo, porque assim, eu faço meio relapsa nesse sentido de ler as coisas e guardar muito assim na cabeça e ver também. Tem essa coisa do que o teatro incorporou, que é a questão da tela, né? A tela é uma coisa do cinema, né? A gente não pode negar, né? Essa coisa de fazer vídeo e projetar o vídeo, e aí tem uma cena aqui, tem uma cena no vídeo, essa coisa Uhum. dessa troca entre o palco e a tela. Isso eu vi muitos espetáculos assim, já vi, Uhum. principalmente de encenadores europeus, é uma galera que vem pro, para a Mostra Internacional de São Paulo e tal, até, não sei se, não lembro se Uhum. foi no ano passado, se foi no ano anterior, enfim. Tem isso, assim, tem isso. Tem coisas também estéticas também, muito fortes, né, assim, que às vezes lembra, né, mas geralmente tudo é muito palco, tá no palco, Uhum. né. Eu acho que o palco, eu não tenho nada contra palco, eu já assisti coisas maravilhosas em palco. Eu não faço porque eu não sei fazer. Eu não sei fazer teatro de palco. Não sei. Já tentei, já, né? Que a gente tenta, né? Pra gente ficar mais popular. Mas eu não consegui. Então eu não sei fazer. É muito difícil para mim. Porque o palco ele já estabelece uma configuração muito teatral. Uhum. Porque é isso, né? O teatro, quando ele sai lá da rua, ele vai para esses edifícios e ele se impõe, né? Ele vai até lá antes, né? Nos gregos, que é aquela coisa do, né? Já tem a plateia e o palco, a plateia e o palco, a plateia e o palco. E aí, no século XX, quando a galera começa a romper com isso, né? Começa a usar os espaços alternativos, é, com criações mais contemporâneas, né? Mais diversas, até com a simultaneidade das cenas, né? Que é o que você pode, no espaço alternativo, você pode brincar com isso, né? Eu acabo indo para o espaço alternativo é, por dois motivos. Primeiro, porque eu não sei fazer no palco. E segundo, porque o espaço alternativo, ou que eu chamo agora de uma arte in situ, né, que você constrói aquilo dentro daquele espaço, né, ou uma locação, como é no cinema, eu acho que no meu caso é mais para esse lugar do que alternativo, eu procuro uma locação que vai me atender, que vai atender Uhum. a minha dramaturgia, por exemplo, que nem os 12 segundos, né, que é uma casa, não pode ser diferente. Eu não tenho como levar aquele Exato. espetáculo para outro lugar que não seja uma casa, porque Em ele foi artes feito para. visuais, em artes visuais a gente utiliza um termo, site específico, que é um É, tipo de obra que só pode ser montada que, ali, né? isso, né? É como a locação do cinema, né? O cara planeja a cena para aquele lugar, né? Não dá dá Uhum. para fazer em outro, mas não vai ficar a mesma coisa, né? Então, o que me atrai no espaço que não é convencional, que não é o palco, é isso. É a questão da locação, de que eu tenho muito mais possibilidades de criar o clima
e toda a atmosfera que eu quero para receber o espectador. Tá. Então, eu não consigo criar essa atmosfera no palco. Luciane Trevisan, não consigo. Eu gosto da atmosfera desse espaço que eu escolhi para encenar. Então, quando o espectador entra no espaço do personagem, porque aquele espaço já é do personagem, ele já pertence àquele espaço. Quando o espectador entra, ele já entra na atmosfera do personagem. Ele entra dentro da atmosfera do personagem, daquilo que o personagem é. Então, eu não tenho como colocar o 12 segundos num galpão. Eu não tenho como É. colocar ele num outro lugar. Eu preciso de uma casa. Isso me Nossa, e dificulta foi. muito. Isso me E dificulta assim, várias coisas. para quem não Sim, viu ainda, para quem não viu as apresentações do Teatro Dragão, gente, assistam, né? Em 12 segundos eu fui ver, né? E é extremamente visceral, né? Porque tu fica muito próximo à situação e tu te envolve, né? Parece que até energeticamente com aquilo que está proposto ali, né? Então, é muito vivenciar o acontecimento ali em loco, né? sim. É muito vivencial, né? O que É. vocês fazem, assim. Eu vou estar te cortando sempre, porque Uhum. vão chegando as perguntas e eu vou estar te colocando aqui Tá. elas, né? E aí, para quem quiser, gente, fazer perguntas, vocês podem ir escrevendo aí que eu vou passando para a Lu. A Simone pediu para te repetir a frase que iniciou. E de quem é A essa frase? frase Quando tu iniciou nossa é, conversa. é do Lovecraft, o autor, né, que influenciou todo o cinema de horror. É, ele criou o horror científico, né? Ele criou várias coisas, na verdade, né? E ele influenciou muito o cinema de horror. Essa frase é dele. É, a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo dos medos e o mais forte é o medo do desconhecido. Essa frase é dele. É, Ele é um cara que é assim, o pai, né, da coisa toda, né? Que influenciou e a muitos filmes, né? Juliana, ele é ótimo, assim, eu tenho pouca leitura, assim, do Lovecraft, É mas muito legal. ele é muito citado por outros, né, escritores e tal. E a Uhum. Juliana comenta aqui que a frase que norteia o Teatro do Dragão sobre o medo lembra um pouco da peça que estamos adaptando de Albert Camus, Estado de Sítio. A peste sitia a cidade através do medo. É bonito isso, apesar de É, ser bastante forte, né? O horror tem uma beleza, né? É uma beleza do tem, avesso, né? Eu até conversei isso tem. contigo alguns dias atrás, né? É a beleza do Uhum. Superman bizarro, né? É uma beleza Sim. contrária, né? É. Fala um pouquinho sobre essa relação entre o Teatro Dragão, as tuas próprias produções, né? E esse tema que atravessa, né, as produções de vocês, o horror, o terror, né? Uhum. É, é engraçado porque esse período de quarentena aí, que eu tô aqui dentro de casa, presa, eu tô resgatando, eu tenho muita coisa, muito material. Eu gosto muito de registrar os meus trabalhos. Gosto de registrar ensaio, com foto, com vídeo, eu gosto de registrar os atores, eu gosto de fazer entrevista, enfim, eu tenho muita coisa. E aí eu achei, inclusive eu mandei para você, que eu fiquei super feliz. Eu achei o meu primeiro trabalho, que é o Tortura, que foi um trabalho que eu fiz ainda na universidade, era um trabalho para a direção 1, que é com o professor Paulo César Bicalho, que é maravilhoso, que eu aprendi um monte de coisa com ele. Vai estar aqui o Tortura. Tem um arquivo. Quer Ele tem o mostrar trechinho depois? dele aí, eu gostaria de mostrar. E aí eu fui rever, porque assim, eu tinha uma noção de que eu comecei a aprofundar no horror a partir da Pomba. Essa era a impressão que eu tinha, né?
E porque, né, já era um espetáculo que a gente introduziu técnicas de maquiagem, tinha um aborto em cena, né, que eu tinha, até comentei com você, e ele abria a vítima, matava, enfim, ele fazia, ele estuprava ela já morta, então tinha várias cenas de horror, porque tem essa coisa, né, o terror, ele suscita o medo, o horror é meio que que você cria um impacto muito forte, né, no espectador, com cenas muito fortes, né, de sangue, de violência, e tem o horror psicológico, que a galera fica. Começaram a falar que é pós-horror, mas isso é uma mentira, né? Porque desde o Bebê de Rosemary, que você já tem filmes de horror psicológico, que é essa galera que está fazendo agora, né? Que trabalha com a mente, né? Trabalha com a mente do espectador. Então, a partir da pomba, eu achei que por usar várias técnicas, né, cinematográficas de horror, né, de maquiagem e tal, de efeito, eu achei que a partir dali que eu tava começando a entrar nesse universo. Só que analisando os meus trabalhos anteriores, eu já fazia isso. É claro que de uma forma mais inconsciente, né? Eu sempre tive um apreço pelo obscuro, né? Pelo lado escuro da vida, pelo lado dark da coisa. Eu sempre gostei disso, eu sempre gostei de violência, eu acho que não é gostar da violência, né? É gostar da estética, dela esteticamente num trabalho. Eu acho que ela fala muito com as pessoas que não querem vê-la. Quando você coloca a violência num trabalho, ela chega no outro, ela penetra no outro, mesmo que ele não queira, né? Mesmo que ele esteja de olhos fechados para a violência que está ao seu redor. Então eu acho que a arte, quando ela é violenta, ela penetra mais. Pelo menos é a minha visão, é o que eu acho e é como é em mim, né? Por isso que eu gosto tanto e por isso que eu coloco tanto nos meus trabalhos. E já tinha meus trabalhos já eram muito violentos. Tinha muita. Esse trabalho Tortura foi um trabalho que eu fiz em 2004 e ele era um trabalho. Eu queria falar sobre a tortura na ditadura militar. Isso é uma coisa que eu nunca vou Vamos esquecer na minha vida. mostrar, vamos Vamos. mostrar um pouquinho do Tortura, aí tu vai falando, tá? Vou só Tá. virar a câmera aqui. Vamos ver se a imagem chega aí até vocês. Gente, eu vou dar o play aqui, tá? Aí tá sem o áudio, né? O interessante porque aí tinha algumas coisas interessantes já nesse trabalho, que aproxima, né, que tem uma aproximação com o horror, porque aí você tem tem um ator que é o Rafael Carvalho, né? Ele canta uma música super bonitinha e super, né? E aí logo embaixo vai acontecer uma cena muito violenta. Ele dá a introdução para a cena, né? E aí é aquela coisa eu trabalhava muito com relaxamento e dá um sacode, relaxamento, dá um sacode. Trabalhava com isso nesse trabalho aí. Nossa. Fez esgarçando o sistema nervoso do público, né? Dando uma, né? Você relaxa um pouquinho, de repente, pumba. Um estica e puxa, né? No sistema nervoso. Porque aí você consegue conseguir que a pessoa, opa, caralho. E aí era uma cena muito legal. Essa é a Paola que tá aí. A E Paola, essa né? outra atriz é a Paola, que é a criança. E a Mayra Goretti, que era uma atriz também que trabalhou no Tortura. E era uma cena muito forte, que a mãe, né, dava uns piau na menina e fazia a menina comer à força a comida do chão. Qual o ano, Lu, dessa produção? Isso é de 2004.
Eu ia falar que eu queria fazer um espetáculo sobre tortura, falando sobre a ditadura militar. Só que aí eu fui falar com o meu professor, que era o Paulo César Bicalho, PC Bicalho, uma pessoa maravilhosa. E eu fui falar com ele essa minha ideia. Ele falou, olha, você não viveu a ditadura militar, você não sabe o que é. Nenhum dos seus atores viveu aquilo. Vai soar falso. Aí eu falei, Entendi. puta que pariu. Vai soar falso. E aí eu reuni os atores e a gente trabalhou todos com histórias de tortura que eles presenciaram. Então, eram Hum, torturas familiares, eram torturas que estavam no âmbito da família. Ou eram coisas que eles viveram, ou eram coisas que eles viram acontecer. Então, isso ficou muito, muito forte, né? As cenas ficaram muito fortes, muito intensas. E aí eu tenho um fascínio por show de televisão, né? Esses shows de nossa, que calor, ótimo. aí entrava uma apresentadora no meio do negócio, o trem acontecendo um negócio extremamente pesado, a mãe colocando o menino dentro de um tambor de água para passar a noite. Aí ela entrava para Perfeito. apresentar um programa, era super divertido. E essa é a Paola também, Paola fazia um personagem aí caricato. Aí eram todas caricaturas, né? A gente trabalhava com essa coisa da caricatura, que é bem TV, né? Aham. E era muito legal, assim. Esse espetáculo, que não era, na verdade, um espetáculo, né? Ele tinha 30 minutos, mais ou menos, acho que 25 ou 30 minutos. E foi meu primeiro trabalho. E aí saí nas ruínas do IFAC, que hoje acho que não se pode mais usar. Não. Eu acho que talvez deve ter sido um dos últimos trabalhos que usou lá as ruínas do IFAC. Bacana, que bom que tu tens, né, esse registro. Que bom que tu conseguiste guardar, que aí a gente pode Eu ter fiquei super acesso, né? feliz de ter visto isso. Ah, tu não sabias que tu tinhas esse registro? Não, eu não lembrava. Eu realmente não lembrava. E tinha várias Olha, cenas que eu não guarda, lembrava. guarda direitinho, viu? É, Esses arquivos aí, vou sabe? guardar direitinho. Mas é muito Eu tenho legal, umas perguntas porque aí. aqui. Hum, Eu tenho algumas não, só para perguntas fechar essa aqui. coisa do horror, aí eu vi que desde o meu primeiro trabalho eu já tinha essa tendência, que ela só foi se aprofundando durante o tempo de existência do meu trabalho. Então eu fui só cavando mais para esse lugar, indo mais para esse Uhum. lugar. Mas já estava lá, né? Já tinha uma sementinha lá. O César, professor lá da Fundação Uhum, de Artes, lá Cezinha. do Núcleo de Arte, Cezinho, ele pergunta como é que os atores eles lidam, né, com a imprevisibilidade, na verdade, a imprevisibilidade da reação do público, né? Uhum. Como é que eles se preparam, né, dos atores para lidar com a imprevisibilidade da reação assim, É, do público? ele é muito. Como que eu posso dizer isso sem. O que acontece com o público? O público, às vezes, ele tem muita vontade de fazer alguma coisa, o que seria interessante se ele fizesse, mas ele não faz. Ele quase nunca faz. É muito difícil uma pessoa do público que vai e se intromete numa coisa que está acontecendo ali, que fica puta. É muito difícil acontecer. Muito difícil É, acontecer. Aconteceu pouquíssimas vezes, foi muito legal, porque eu acho que é, isso os atores, como que eu vou dizer isso? É muito difícil falar de processo teatral, né? Se a pessoa não vivencia, é muito complicado. Quando a gente está no processo de criação, no Teatro do Dragão, é, é, é muito tempo de processo. É muito tempo. E aí vai se criando. O que que a gente cria? A gente cria um cotidiano do personagem. Não é um cotidiano de ensaio. Não existe isso. É um cotidiano do personagem. Então ele vai viver várias coisas durante um período de, sei lá, 8 meses que a gente passa trabalhando. Ele vai viver várias coisas esse personagem. Desde o iniciozinho dele até a conclusão, né? Conclusão, assim, né? Para chegar no espetáculo. Que
enfim, não tem como concluir uma pessoa, né? Um ser humano, é como a gente mesmo, né? A gente nasce, vai crescendo e conforme o ambiente a gente vai se formando como pessoa. É isso que acontece com os personagens dentro do Teatro Dragão. O ambiente forma os personagens. O ambiente e os outros personagens. Então, tudo que está ao redor dele influencia para a formação dele. Quando ele vai para o espetáculo, ele não tem mais nenhum tipo de barreira com nada. Ele é o personagem. Se vier alguém e falar, fulano, ele vai agir como personagem, porque ele já teve várias experiências anteriores com aquilo. Ele já saiu na rua, ele já falou com um monte de gente, ele já passou por várias coisas, já bateu polícia. Então, assim, ele já está acostumadíssimo a lidar com a imprevisibilidade, é isso? com o sim. imprevisto, né? Então, assim, não é É, um espectador que vai, sabe, mexer ali com alguma coisa muito forte que vai. Ele não vai sair. Isso eu garanto. Ele não vai sair do personagem. Ele vai responder a uhum. tudo como personagem. Porque ele aquilo já está muito forte, muito introduzido. Não tem como ter isso. Já teve algumas vezes que, por exemplo, acabou mudando a história. Olha para você ver que louco. No Edifício Dora, numa das apresentações, a gente fez 6 apresentações. Cada apresentação tinha uma surpresa diferente, mas era uma surpresa minha. Eu fazia, mexia os pauzinhos para dar uma para os atores, para estimular os atores. As pessoas que eu assistia, elas assistiam aquela apresentação, elas não sabiam o que tinha acontecido na outra, né? Então, cada Sim. apresentação era diferente uma da outra. E aí, numa das apresentações, um colega, até de trabalho, Juliano Mendes, ele tirou, um personagem ficava trancado numa portinha, num quartinho que tinha embaixo da escada. Ele foi e abriu, e o cara saiu. O cara saiu e ele foi correndo fazer o que não era para ele fazer, entendeu? Ele foi lá libertar o irmão dele que estava preso lá no quintal. Aí o irmão dele, uma vez solto, o Cara, cara estava totalmente bêbado, porque ele fazia um alcoólatra e ele resolveu beber mesmo, de verdade. verdade. Isso é uma escolha, isso não é escolha minha, tá, gente? Isso é uma escolha do ator, que era o Luiz Felipe, ele resolveu beber de verdade. Então ele estava totalmente bêbado, ele saiu de lá, o cara libertou ele, o irmão, que o outro, o espectador libertou, foi lá, libertou ele e foi uma farra. E aí mudou tudo, mudou a história. Ele saiu matando todo mundo, queria enforcar todo mundo. Então, assim, para tirar ele de lá de dentro, eu tive que recorrer a uns recursos um pouco brechinianos, assim. Tive que chamar o ator que fazia o irmão dele de lado, Arlindo Santos, e falar: Arlindo, tira o Luiz daqui, porque não tá rolando. Então ele ficou totalmente Cada fora vez de mais, controle. cada vez mais a gente vê que a presença da câmera, ela é um outro espectador ali, né? Ela é um dispositivo que está sempre presente nas apresentações. A Simone, ela pergunta aqui se vocês fazem registro das reações dos espectadores. Essas reações, elas são pesquisadas por vocês depois? Então, não. Nunca fiz registro das reações dos espectadores, desse tipo de registro, né, com câmera e tal. A gente tem os registros que a câmera pega quando tá filmando a cena, né? Quando tá filmando a Uhum. cena, aí você vê lá as carinhas, né? O pessoal assim, assim. Mas a gente nunca pesquisou isso, nunca foi um intuito meu. Eu nunca tive esse interesse. Eu É, acho que é, é, é interessante as transformações que causam no espectador. É muito forte. Tem muita gente que viu coisas há anos atrás e ainda fala sobre aquilo. Então, uhum. é muito forte, fica muito presente na vida do espectador, o espetáculo. E eu acho que é isso, eu acho que é só isso, assim. É, Introjetar dentro dele. é engraçado, né? Porque eu percebi, uma coisa de alguns anos atrás, que quando eu ia ver performances, né, existiam câmeras e existia sempre uma câmera que estava mais próxima ao performer. Então, esse cara com a câmera, ele acabava saindo junto com o performer no meu registro de vídeo. Eu disse, olha que coisa doida, né? O cara
que está registrando o performer, ele acaba fazendo parte da obra, né? No momento em que ele entra, Uhum. É, digamos assim, na linguagem de vocês, ele entra em cena também, né? sim. Aí o público, ele acaba sendo parte, né, da ação, né? Do que está acontecendo. A Raquel, ela disse que perguntou se não seria uma boa mostrar um dia esse teu acervo de vídeos. Já pensaste em fazer uma mostra só com esses registros que tu tens das peças? Então, eu tenho muita coisa, assim, né? Eu já pensei em fazer várias coisas com isso, assim. Ultimamente estou pensando em fazer um documentário, sabe? Rever os atores, fazer entrevista, perguntar para eles como foi, se eles lembram, como que estão essas lembranças, como que é para eles hoje, e fazer um documentário sobre isso, sabe? É muita coisa que aconteceu nesses 15 anos. Muita história, muito trabalho, muita gente que passou pelo Dragão, porque o Dragão é um grupo muito instável de gente, né? De composição de gente, assim. Quem está comigo desde o início é a Paola, né? De resto é mais flutuante, né? A galera é mais flutuante. Então, assim, é, entrou muita gente, saiu muita gente. Tem gente que passou só um pouquinho, não aguentou, saiu, não conseguiu fazer até o final. Às vezes pensava que era uma coisa, e aí porque chega muito essa coisa de a pessoa vê o espetáculo e aí quer participar do processo. E aí, quando ela vê o processo, ela não quer mais participar do processo, né? Ela, Lu, opa, Lu, parece incrível, mas já se passou 1 hora. Então, gente, a ah, gente vai sair do Jesus, primeiro bloco. A gente vai sair do primeiro bloco.